Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos caminhando para o penúltimo capítulo do livro Nosso Lar, que é o capítulo que trata do regresso de André à casa dele, que é o capítulo mais esperado de todo o livro, A gente já começa esse livro aguardando esse momento, que é o momento do retorno de André. Né? E a gente torce muito para que isso aconteça, e os capítulos vão passando, e isso não chega, e aí quando chega é uma maravilha. E chegou, né, gente? Chegou, a gente fica muito feliz com essa chegada, e ao mesmo tempo a gente fica triste, porque é a reta final, né? A curva final do livro, porque na próxima semana nós teremos o estudo do último capítulo. E aí acaba para gente essa maravilha. Então, recapitulando, que na semana passada foi apresentado o capítulo 48, que trata do trabalho de retorno da dona Laura à pátria espiritual. E aí é um momento assim de muita apreensão para ela, né, de muito acolhimento que ela recebe do ministro Clarencio, dos amigos, e de uma feliz surpresa para o André, porque lá no finalzinho, o ministro Clarencio diz a André, vamos lembrar? Amanhã, André, acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Eu penso que ali, se o André não estivesse desencarnado, ele desencarnaria imediatamente, porque é uma emoção tão grande que eu acho que o coração dele deve ter assim parado na boca. E ele fica muito emocionado, né? Muito agradecido, porque ele não podia esperar aquela surpresa, ele não esperava, né? Foi assim, o presente, né? Ele recebeu um presente. E aí ele faz as considerações, né? E o meu trabalho, e a gente viu que no decorrer do livro, as mudanças que foram se operando na personalidade do André, o entendimento que ele foi demonstrando sobre as coisas. Só que tudo na nossa vida tem dois caminhos a serem seguidos. Primeiro, é o caminho onde nós recebemos as orientações. Nós recebemos orientações, ensinamentos verbais e por aí. Esse é o primeiro ensinamento, aonde a gente bebe, né, da fonte daquelas pessoas que têm condições de nos oferecer o que elas já têm. E o segundo momento dessa caminhada é quando a gente tem que dar o testemunho daquilo que a gente já recebeu, daquilo que a gente já sabe. Então, nesse primeiro momento, o André fica muito emocionado, pensa, né, no compromisso que ele tem assumido lá nas câmaras de retificação, e aí o ministro Clarencio diz a ele que não vai ser difícil lá para o ministro Genésio é, liberar ele por uma semana, porque aqui é importante a gente lembrar que André já está há um ano em trabalho, né, nas câmaras de retificação. Ele é um trabalhador ativo, né? Porque o livro, à medida que a gente vai avançando os capítulos, ele não narra para a gente com presteza de momentos o tempo. Ah, ele ficou 2 meses num lugar, ele ficou um mês no outro. Não. Fala que ele fez horas extras, de uma situação vai para outra, mas tem um passar de tempo, né? Que não vai sendo contabilizado para nós. Então, quando a gente chega aqui, o ministro diz para ele: olha, depois desse primeiro ano de cooperação ativa, você já possui créditos, né, para isso.
Bora lá. Então, o capítulo Regressando à Casa é o capítulo primeiro, é um capítulo que vai mostrar pra gente a impermanência da vida, das coisas, das situações, né. Hoje nós estamos, cada um de nós aqui, na nossa casa, né, salvo alguém que esteja no trabalho, tudo é impermanente, gente. Amanhã a gente pode mudar, na próxima semana pode estar em outra casa, mas quando isso acontece, mudando o ambiente físico para espiritual, quando a gente desencarna, essa impermanência se torna mais óbvia, se torna óbvia. Então, é um capítulo que vai falar sobre a impermanência das coisas. É um capítulo onde o André terá que provar, né? Ele vai ser convidado a provar que ele já tem condições espirituais para ser um morador de nosso lar, não necessariamente um assistido de nosso lar, que está lá, porque ele está lá, por causa da intercessão da mãe, né? Mas ele foi conquistando amizades, ele foi se mostrando ativo, interessado, e agora está chegando o momento dele provar se ele é digno de se tornar um morador de nosso lar, ativo, efetivo, né? Ou se ele vai fracassar nesse intento, que pode acontecer também. Tudo dependerá dele. Então, regressando à casa, imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade, com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Aqui na descrição dele, ele já fala para a gente de saudade, né? Uma saudade grande, grande, grande mesmo. E aí a gente vai percebendo o tamanho dessa saudade à medida que ele vai falando, né, das minúcias, dos detalhes das coisas. Assim, sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. Então, nós já entendemos por que que a dona Laura está apreensiva, né? Nós entendemos. Nós sabemos que é um divisor de águas, é a prova de fogo para o André, é o Enem da vida dele, né? Então, ela está apreensiva, porque ela não pode dar nenhum spoiler para ele, porque tudo que poderia ser oferecido para o André, em termos de substância de equilíbrio, já foi, já foi nesse período. E a gente vai lembrar que tem aí um tempo que não é linear, né, para nós, que ele fica lá 8 anos no umbral, depois ele é resgatado, ele vai para as câmaras, né, de retificação, depois para o ambulatório, etcétera e tal, e depois ele tem esse 1 ano de serviço ativo. Então, mesmo quando ele já estava na enfermaria, ele era assistido com subsídios espirituais muito potentes para já reerguer ele lá. Aí a gente vai lembrar de tudo que foi oferecido para ele lá, quando ele chega do umbral, né? E posteriormente. Então, assim, ela está apreensiva, porque ela sabe assim: olha, a matéria toda foi ensinada. Agora agora é com ele, agora é a hora da prova, agora é ele. E ela está apreensiva, está preocupada. Clarencio abraçou-me e falou: "Você tem uma semana a seu dispor
uma semana para passar com a família. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação da nossa irmã, a nossa irmã Laura, né? Se quiser ir a nosso lar, aproveitará minha companhia. Passe bem, André. Então, ele está falando aqui, ó, diariamente, todos os dias, no período que você permanecer aqui, eu passarei para ver como você está. Se você sentir vontade de seguir comigo para nosso lar, para alguma situação, para conversar, para se refazer, tudo bem. Você tem uma semana, vai usá-la da forma como você desejar. E aqui é interessante porque o ministro está falando com ele assim: você vai poder contar com a minha ajuda sempre, sempre, eu vou estar à sua disposição. E André vai entender que essa disposição ela não é só presencial, que ele também pode se conectar com esses amigos através do pensamento, da oração, né? Então, aqui eles já estão mostrando para a gente que o planejamento está todo traçado, está tudo certinho, está tudo equilibrado. Último adeus, a dedicada mãe de Lísias, e me vi só, respirando o ar de outros tempos, a longos haustos. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeremente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam as aleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa palmeira que, com Zélia, eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Então, aqui, André parece que ele não se ligou, né? Que o tempo passou. Gente, eu volto a dizer que a gente pode fazer uma conta, se não redonda, pelo menos aparentemente dentro dessa conta, a gente poderia transitar com tranquilidade, que é 10 anos. Então, ele não se atentou, né, que o tempo correu. O tempo correu. E aí ele está falando das saudades, né, que a palmeira, aquele romantismo, a palmeira foi ele e Zélia que plantaram, né? Mal sabe ele que se Zélia pudesse já tinha arrancado aquela palmeira também, mas a gente vai descobrir isso para frente. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o grande retrato, onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo. Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Ele já percebeu, né? Tem um negócio errado, não sei o que, que é, mas estou ansioso, estou nervoso. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção, dirigindo-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova transformada em jovem casadora. A menininha cresceu, a caçulinha já estava em idade de casar, né? Já estava moça feita já. E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do quarto acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos meus pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir aos ouvidos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me, desapontado. É, aqui, aqui é uma sucessão de choques, né? É uma sucessão de choques. A partir do momento que ele entra em casa, que ele vê que as coisas mudaram,
que na cabeça dele estava tudo estacionado, ele começa a ter choques. Um desses é que ele entende nesse momento que ele é um espírito desencarnado. Ele se vê homem, ele é homem, gente. Ele é um homem, mas é uma personalidade na condição espírita. Ele não tem mais a matéria. Ele não tem a matéria. Então, o primeiro choque de uma sucessão de choques que ele vai levar, né? Porque aqui ele e isso fica assim é muito importante da gente pensar, porque espírito necessita de médiuns encarnados para poder se manifestar, né, para poder se manifestar, é necessário, ele não tem essas condições ali, né, ele é um espírito desencarnado. Então o grito dele, né, a emoção dele, ecoa pela casa, bate nas paredes e volta e pronto. É isso que ele tem, né, porque ele o cérebro dele está se ajustando. Ele precisa ajustar as emoções dele à nova condição. Ele é um homem, ele, foi casado com Zélia, se sente casado com Zélia, né, tem a questão aí da propriedade, se sente, e o cérebro dele ainda está trabalhando isso, né, porque ele ficou um período, tem uma lacuna aí de tempo, aonde ele não pôde prospectar essa realidade. Pois não, Rosa? Ô, Renata, é, a gente fica pensando que o André, olha para você ver, ele já viveu tantas experiências até chegar nesse ponto aí, né? Ele passou pelo umbral, ele passou pelo hospital, ele passou pela casa de Dona Laura, depois ele foi para as câmaras, né? E ele já passou várias experiências, vamos dizer, como espírito, não é mesmo? Desencarnado. E ele chega e ele ainda tem esta surpresa que até dói na gente, né? Nossa, a gente dói na gente, a gente sente o que ele está sentindo ali, né? De querer, de ver a esposa e dar aquele grito de alegria e de ver as coisas. Imagina a gente. Eu fico pensando que desencarnar é como se a gente de repente viajasse sem nada, né? Imagina a gente viajar para os Estados Unidos, para a Europa, sem não vamos voltar e não estamos levando nada. E aí, quando retorna aquela saudade, né? Aquele frisson de ver as pessoas. Então, eu fico pensando, quando ele tenta ir, né? Quando ele cai na real, ele grita, né, de alegria e cai na real de que ele está desencarnado. Então, a gente pode fazer aí, nos remeter a esses espíritos que nem vão, né? Que nem partem, e que nem sabem que estão desencarnados. Porque se ele, mediante de todo esse conhecimento que ele já tinha, de todas as aprendizagens, porque ele é muito curioso, ele perguntou muito, ele aprendeu, ele caminhou muito, você fala assim, ele se vê como homem, e ele se vê como casado com ela. Imagina as pessoas, os espíritos que partem sem saber nada dessa vida real, espiritual, que se sente casado e que muitas vezes, às vezes foi até assassinado, e volta, e a esposa ou o esposo está com outra pessoa, e se sente dono, e aí vira um obsessor, né? Então, aí, por aí, olha para você ver, a gente vendo o André com toda essa condição que ele tem, e está sendo difícil para ele, vai ser difícil, que nós possamos, então, imaginar esses outros irmãos e a situação da obsessão, como ela se dá, né? Porque às vezes a gente tende muito a olhar o outro e às vezes pensar, poxa, o obsessor é mau, poxa, ele é ruim, ele quer o mal, mas não é. Quando você fala assim, e ele é esposo dela, e ela é a esposa dele.
é, é meu esposo, assim que a gente fala, é minha esposa. Então, assim, não é por mal, é amor, né? É muito amor, né? E às vezes esse amor faz com que a gente se sinta dono ou quer outro só para si. Então, que a gente possa pensar um pouco nisso também com relação à questão da obsessão, né? É, e nos traz a dificuldade que é lidar com isso. Eu penso que é muito difícil. Nossa, é muito difícil. Ô Rosa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões que você trouxe, né? Sobre amor, sobre conhecimento, porque conhecimento todos nós recebemos, né? A gente não recebe e nós não oferecemos para os nossos filhos, para as nossas crianças, o entendimento sobre o espiritual e que somos espíritos da forma como deveria. E a gente vai ver isso aqui no decorrer do capítulo. E isso acaba sendo uma pedra de tropeço para nós. Então, assim, mas nós recebemos orientações medianas, mesmo que não. Vamos colocar assim, nós chegamos na vida adulta e nós estamos recebendo essas orientações agora. Elas podem ter faltado lá atrás para alguns, mas agora elas chegam para nós, né? Então nós temos que saber fazer uso delas, né? Porque nós não podemos pensar em momento nenhum, gente, que é só espíritos não espíritas que dá trabalho, tá? Os espíritos espíritas dão a trabalheira dos diabos, tá? Então, assim, vão manter a mente aberta, a gente precisa observar isso e nós vamos conversar mais sobre isso no decorrer do nosso estudo. Então, mais alguma coisa, Rosa, que você gostaria de dizer? Eu posso continuar. Não, Renata, é isso mesmo. Pode continuar. Obrigada. Então, aí ele tá, né? Ele leva esses pequenos choques que ele grita, ele se vê homem, e ele é homem, né? Ele é um homem. Ele é uma personalidade, uma individualidade. Ele não deixou de ser o que ele era, mas a condição dele mudou. Ele não é um homem encarnado, ele é um homem desencarnado. Então não existe uma confusão, existe uma fixação numa condição. É como ele se vê, porque os espíritos dizem para gente, não muda. O plano material é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Quando vocês desembarcam aqui, vocês têm uma grata surpresa de perceber que vocês têm pele, têm cabelo, vocês têm sensibilidade ao toque. Nada mudou. O que mudou foi a dimensão. O que mudou foi a condição de continuar existindo como foi até então. E aí, ele diz assim: que ele compreende, olha só para você ver, ele compreende a situação. É porque tem o automatismo, né, gente? A gente vive no automático. É como aprender a respirar. A gente não pensa que a gente vai respirar. Uma coisa tá se movendo aqui do nosso lado direito, a gente não pensa que a gente vai olhar para o lado direito, a gente olha, é um átimo de segundo, né? Então, aí ele fala: olha, compreendi a situação e me calei desapontada, desapontada, né? Tô desencarnado, tá? Tudo bem, ela não vai ouvir. Entendi. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, com o carinho da minha saudade imensa. Era uma saudade a perder de vista, né? Mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Zélia não percebeu. Não vai perceber, ele está desencarnado, ela não está, ela não tem essa mediunidade que, que, que favorece a ela ter essa percepção. E ela não está em conexão mental, espiritual com o André já há muitos anos. Então,
mudou o panorama, né? E não de forma sensível, ele mudou drasticamente. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso: Só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo o cuidado é pouco. O doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Então, o doutor Ernesto é o novo esposo de Zélia, o novo consorte de Zélia. E o doutor Ernesto está gravemente doente. Né? Que seria quem seria aquele doutor Ernesto? É uma indagação de André. Quem é esse homem, gente? Perdia-me num mar de indagações quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa. Outro choque. Mas, doutor, salve-o por caridade. Peço-lhe, não suportaria uma segunda viuvez. Pelo amor de Deus, doutor, vai ser muito traumático. Eu viúva de novo, de novo. Por favor, faz alguma coisa, ajuda ele. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Aí a gente vai observar, a gente vai pensar, né? Como que Deus é bom, gente. Deus é bom o tempo inteiro. Alguém pode pensar, mas coitado, Deus está sendo bom para o André? Tá sendo ótimo para o André. Está sendo ótimo para o André. E o André vai ter olhos de ver, né? Mas Deus está mapeando, conduzindo Zélia e a família dela de forma tão amorosa, porque olha só, graças a Deus Zélia foi amparada, gente, por um outro homem, por sentimentos. Ela, uma jovem viúva, né, com filhos pequenos, precisava de amparo. Deus providenciou o amparo. Precisava que o lado feminino, né, o lado feminino, o lado emocional fosse amparado. Colocou um cavalheiro que ampara o lado emocional, né? Um homem de família, um homem que gostava dela, um homem que ia ajudá-la com os filhos dela, que seriam dele também, e acolher o lado sentimental, né? O lado do romance, que todo mundo almeja isso, todo mundo almeja, né? Ninguém almeja se casar só. Não, tem gente que sim, mas porque a pessoa está distanciada do que seriam os sentimentos. Mas todo mundo que vai se consorciar deseja esse campo de sentimentos, né? Aonde possa se confidencializar, onde pode saber que tem um porto seguro. E Deus providenciou isso para a Zélia, né? Então, assim, só que para o André, isso é muito difícil, porque ele vai começar, ele começou a experimentar aí desafios na ordem dos sentimentos. E os desafios na ordem dos sentimentos são os maiores desafios para nós encarnados. Ah, tem a prova do dinheiro, tem a prova da beleza, tem a prova disso, tem a prova daquilo? Tem. Mas tudo que tange no campo dos sentimentos é mais melindroso, é mais difícil para nós, porque nós buscamos, ansiamos um amor, o amor divino, o amor do Pai, do Criador, né? Então, assim, nós buscamos essas fagulhas nos outros e os outros buscam em nós. Então, assim, nós somos criaturas constituídas pelo e para os sentimentos, pelos sentimentos de Deus e para os sentimentos que chegarão à divindade, né? Então, assim, hoje a gente ama de forma possessiva, truculenta, interesseira, né? Então, tudo que
que permuta nesse campo de sentimentos, para a gente é espinho na carne, né. E André ainda não compreendeu a situação dele, e a gente vai ver isso aqui, ó. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Se ele recebesse uma descarga elétrica, ele não seria fulminado com tamanha violência. E quem de nós nunca passou por um choque, né, emocional, que a gente tem a sensação que um raio está rachando a gente ao meio, né? É muito comum essa sensação, por isso que, diante de alguns desafios na área dos sentimentos, alguns choques emocionais, tem pessoas que desfalecem, né? Tem pessoas que sofrem derrame, é um movimento mental, é algo que mexe com o corpo inteiro, com todos os órgãos, todos, né? É uma inundação de hormônios, um derramamento de hormônios que muitas pessoas têm mal súbito, né? Desfalecem, desencarnam. Então tá. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem, olha só, Rosa, para você que foi tão delicada falando de amor, vamos ver aonde que está o amor aqui. Outro homem desposara ao meu lar, apossara, apossara, né? Entrou lá um conquistador e tomou o que era dele. Outro homem apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. André está totalmente tomado pelo sentimento do apego. O amor que ele sente, que ele é capaz de sentir, ele vai compreender o que é mais à frente, porque até então, não que os sentimentos dele não existam e que não sejam reais, são, mas os sentimentos que prevalecem, as emoções que prevalecem no André nesse momento é apego e posse. Então a maioria de nós sofre mais por apego e posse do que por amor. Porque quando a gente vai ler nas cartas de Paulo, né, sobre o amor, a gente fala, não, mas eu estou longe mais desse amor. Esse amor, esse amor, esse amor é só para Paulo, é só para Jesus, né? Porque o nosso entendimento de amor está na casa do meu. Pode falar, querida. Ô, Renata, é bom a gente ir fazendo umas reflexões, né? Diante desses passos que a gente vai seguindo aqui. E a gente ouvir é muito bom, né? Quando a gente ouve você falando, isso vai mexendo com a gente de uma forma que eu falo que esse estudo, a gente já tem dito isso aqui, Gilberto disse, as outras pessoas também concordaram e disseram que é uma terapia, né? Porque ele mexe com a gente muito. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, gente, a gente até arrepia, né? De pensar, gente, isso é uma bobeira de falar assim, isso aqui é meu, ninguém põe a mão. Né? Tem pessoas que na minha cozinha ninguém mexe, não é? A gente que é mulher, a gente tem mais dessas coisas. Então, a gente tem, nossa, não, no meu guarda-roupa, no meu armário, às vezes até os filhos da gente, a gente fala assim, não, mexe nas coisas, não. Então, assim, tudo bem, a gente tem uma organização, a gente tem uma forma de manter as coisas, mas, gente, quando a gente vê essa história, quando a gente vê esse livro, a gente pensa assim, meu Deus, nada de nada é da gente, é tudo no Evangelho fala isso, é tudo empréstimo, e se
aprazer a Deus, ele te tira em 20 minutos aquilo que ele te deu de empréstimo, né? E isso enquanto nós estamos encarnados aqui. E depois, e as pessoas acumulam tanto, 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 tanto. Eu fico pensando, acumula para quê? Porque chega um ponto que você, se você comprar um avião, você não vai precisar comprar dois, você não vai usar dois simultaneamente. Você compra bilhões de terras, não sei o quê, não sei o quê. E tem gente que continua roubando, vamos dizer assim, para ter mais. Gente, para quê? Para quê? A gente fica pensando, meu Deus, isso não leva nem esse corpo a gente não leva, né? Não é nem a roupa, não, é nem esse corpo, né? Ele não vai. Então, assim, isso é muito bom a gente fazer o estudo por causa disso, porque a gente tem que introjetar isso para dentro da gente. Nós precisamos realmente, cada dia treinar esse desapego, porque nós aprendemos também lá no ESG, né? No ESG, eu aprendi no ESG, com a turma do ESG, que o nosso desencarne ele será tanto mais fácil ou mais difícil quanto o apego ou o desapego que nós temos aqui, né? Então, se a gente é muito apegado, vai doer mais. E vai doer em todas as situações, né? Então, é bom a gente ir praticando desapego, começando dos pequenininhos, isso não, deixa para lá. Às vezes a gente perde alguma coisa, às vezes a gente leva um prejuízo pequeno, às vezes a gente estraga um móvel que acabou de comprar, né? Às vezes um animal, um cachorro entra e arranha alguma coisa. Gente, a gente tem que ficar isso a todo minuto, a todo momento, para a gente dar conta de um pouco maior, né, de desapegos maiores lá na frente. Pode passar para o Gilberto, Renato, falar? Vou aproveitar essa fala da Rosa, lembrar que há muitos anos atrás, foi me proposto num curso que eu fazia em casa, um treinamento. Esse treinamento dizia o seguinte: tudo que você usar como pronome possessivo, você não coloque na primeira pessoa. Por exemplo, não é o meu filho, é o nosso filho. Não é a minha casa, é a nossa casa, e assim sucessivamente. E isso é uma coisa assim que a gente fica a vida inteira cultivando e vira mexe, a gente ainda esquece e volta no possessivo na primeira pessoa. Na verdade, a gente tem de colocar em outra pessoa, do jeito que eu falei. E realmente, nada, absolutamente nada, nos pertence. Eu estava assistindo um vídeo essa semana, eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa, e quando a Renata falou, e eu também li aqui sobre o abraço que o André deu na Zélia, ou aquela sensação de saudade, eu li uma coisa que eu fiquei assim impressionado. O cara falando sobre a quantidade de energia que existe num corpo humano. Ninguém imagina que nós somos verdadeiras bombas, que o nosso corpo ele é extremamente energético. Além do corpo físico, material, nós ainda temos o corpo espiritual, que ainda é de uma energia que está além da energia física, mas que também não deixa de ser energia, porque ela é composta de átomos mais sutis ainda. Mas o nosso corpo possui, numa pessoa de 70 quilos, 7 octilhões de átomos. A bomba que destruiu Nagasaki e Hiroshima foram duas bombas, né? Uma única bomba tinha uma pequena quantidade de urânio que explodiu e destruiu uma cidade inteira. Então, o nosso corpo seria suficiente para muito mais.
Agora, vocês imaginam a energia de pensamento que nós emitimos e a quantidade de energia que nós estamos estabilizando através dos nossos pensamentos, quando a gente está aqui nesse grupo de estudo, e a Rosa citou, e falando, não sei se foi a Rosa, se foi a Renata, dos benefícios de nós estarmos aqui praticamente terminando o livro, e envolvidos nesse clima de vontade de voltar lá no início e começar tudo de novo, foi o que eu pensei na hora, ainda falei assim, gente, eu já li esse livro tantas vezes, e cada vez que eu li, e cada vez que eu voltei, eu vi que algumas coisas tinham sido passados batidos. Mas eu me lembrei agora, imediatamente, de uma outra coisa que eu queria comentar. A gente, quando lê um livro, a gente sente a história com mais profundidade. Quando a gente assiste um filme, a gente só vê um resumo. Eu gostaria de lembrar a vocês que a Renata ainda não chegou aonde eu precisava para poder fazer esse comentário, mas eu já vou antecipar. No filme, mostra que o André Luiz, na hora que viu que a esposa dele tinha... que ele chegou na casa dele e viu que a casa não era mais dele, ele praticamente voltou ao umbral. Não foi isso que aconteceu? Acho que foi isso. Mas aqui no livro não fala nada disso. Lá, então, os filmes, eles fazem eles colocam para a gente situações inexistentes. Eu li um livro de mais de 500 páginas que chama Papillon, e quando eu vi o filme foi a maior decepção da minha vida, apesar das imagens, apesar das cenas, foi deprimente ver como é que o livro foi resumido e eu não vi tudo aquilo que eu tinha lido expresso no filme. Então, quando a gente assiste mesmo um filme espírita, do jeito que a arte coloca para poder vender, a gente não vai ver a expressão da realidade do livro. Então, para nós é muito importante esse estudo dos livros, por exemplo, dessas obras, para que a gente vá com mais profundidade nos temas e que eles influenciem mais a nossa percepção da realidade que queria ser passada através das palavras e não através das imagens, como é no filme. Então, eu vou parar por aí para a gente poder continuar. Muito obrigado. Obrigada, Gilberto. E você estava falando, essas cenas que eles colocam, né, no filme ou que eles alteram, são as licenças poéticas, né, de quem está conduzindo a produção. E aqui a gente vai ver o André falar, e não é narrado, mas a gente sabe que, em termos emocionais, ele estava numa condição espiritual muito, muito difícil, muito difícil. Um testemunho muito difícil para André Luiz, porque mesmo que não seja detalhado que ele fique às portas do umbral, nós já fizemos leituras para trás que a gente viu que os espíritos estavam dentro da casa e falando que viviam como se estivessem no umbral. Por quê? Porque o psiquismo não era um psiquismo de acolhimento familiar, era um psiquismo de dor, né? Então, quando se coloca no filme uma cena que não está no livro, mas aí a gente pode entender como que aquilo foi um choque, né, tão profundo que o arrastou para uma condição daquela. E aí, em se tratando de filme, tem essa licença poética, né, de criação, de, de, de inclusão, né, de cenas, enfim. Mas aí, voltando, ele diz assim: então tá, a casa não me pertencia, Zélia não me pertencia, tinha outro homem no meu lugar, tomando posse do que era meu, né? Então, porque ele usa a palavra que é apossara, apossara. Gente, se você se apossa de algo, né, você está tomando. Se eu estou sofrendo, você está tomando de mim. Então, aquilo me pertencia. Valia a pena? Ele começa a pensar, né?
abre conjecturas, assim, valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões, porque ele esperou tanto por aquele momento, ele desejou tanto aquele momento, né? E aí ele está vendo assim que o castelo dele está ruindo, porque ele esperou, ele almejou, ele trabalhou intimamente e externamente para conseguir a oportunidade para isso. Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário, outro choque, né? Saiu as peças de jacarandá, de outro cômodo agora. Verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Então, essas entidades, né, essas figuras negras que iam e vinham ali naquele ambiente, no quarto, eram obsessores de Ernesto, né? Espíritos perversos, porque que ele descreve com ele figuras negras, né? Então, assim, a falta de luz. A gente sabe que a luz, a luminosidade do espírito, são das suas características morais, dos seus elevados pensamentos, desejos de soerguer, de servir. Então, o espírito não ganha uma lâmpada quando ele decide trabalhar na seara do Cristo. Ele vai conquistando a luminosidade que é a clareza espiritual de sentimentos, de entendimento. Então, aqueles espíritos estavam totalmente desprovidos dessas clarezas espirituais, morais, né? E eram vingadores, estavam ali, né? À espreita de Ernesto, complicando o quadro de Ernesto. De pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as minhas forças, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Isso aqui é uma delícia, é uma delícia da gente ouvir. Porque, gente, eu não sei vocês, mas euzinha, eu quando fico com raiva de uma pessoa, e assim, hoje eu já não consigo mais, né? Eu não consigo mais ficar com raiva da pessoa. A pessoa me faz raiva, eu fico com raiva na hora. Depois eu não fico mais. Mas eu fico com raiva de mim porque eu queria ficar com raiva da pessoa. Mas eu não fico. Passa, aí eu fico buscando em mim, sabe, na minha memória, o sentimento que me levou a ficar com raiva dela, mas eu não consigo encontrar ele. E aí a gente vai ver, a gente vai entender por que que isso acontece, né? Porque de pronto, imediatamente, ele teve ímpetos, ele queria odiar aquele intruso, aquele homem, aquele ladrão dos sentimentos de Zélia, dos meus filhos, da minha casa, do meu mobiliário de Jacarandá. Ele era um ladrão, eu queria odiar ele, mas eu já não era mais o mesmo homem. Por quê? Porque todo o período que André passa, né, no plano espiritual, quando ele é resgatado do umbral, ele é acolhido com amor, à luz do entendimento cristão, à luz dos sentimentos nobres, esclarecimentos para a alma que ele recebeu e nós recebemos, por isso a gente não tem acesso aos antigos desejos de desvio na sua totalidade. Alguns a gente ainda não venceu, ainda, né? Ainda não vencemos. Mas muitos deles nós conseguimos vencer, porque o Evangelho do Cristo, Jesus fala para a gente assim: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem por mim, que trilha o caminho que eu estou mostrando, novo homem será, né? E não tem jeito, gente. Aonde Jesus passa, não tem jeito de você se manter igual. Você pode, por teimosia, negar aquilo e se manter naquela condição por algum tempo, mas esse tempo não
espera, em absoluto, por tempo a perder de vista. O encontro com Jesus, ele pode ser negado a princípio, mas já é um encontro. Encontrou Jesus, já teve uma semeadura. É questão de tempo para aquela semente germinar. E germinou em André. Germinou em André. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Aí nós vamos lembrar que quando André é resgatado, que ele fica sobre os cuidados de Lísia, que ele fica lá sobre os cuidados do ministro Genésio, que vai conversar com ele paternalmente, uma doçura, vai acalentando ele, e depois ele vai tendo a oportunidade nos trabalhos que ele foi sendo convidado a participar, ele vai vendo tudo isso que está na família dele. Tudo isso. Ele vai ver lá apego às coisas materiais, aí vocês vão se lembrar, né? Lembra daqueles filhos ingratos que um deles assassinou o pai para expoliar a fortuna? Uma situação dessas que está inserida aqui. Lembra das várias situações da mãezinha que queria pedir, que queria auxiliar os filhos, mas não queria trabalhar? Essa situação está aqui. Uai, Renata, como que ela queria? Não estou lembrada, como que casa a história dela aqui? A história dela casa aqui quando a gente vai entender que a gente quer as bênçãos, a gente não quer os ônus, a gente só quer os bônus, né? Então, André, para conseguir os bônus, ele está tendo que ter contato com os ônus. Ele viu isso lá. Todas as situações, todos os trabalhos nos quais ele foi inserido, ofereceu a ele substância para esse momento. Nenhuma daquelas experiências com a mulher vampira, né? o espírito classificado como vampiro, nenhuma daquelas situações foi aleatórias, foi assim, ao acaso. Todas elas se casam aqui. E aí ele diz assim: verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Por quê, gente? Por que ele não conseguiu auxiliar se ele está falando que era um novo homem, né? Porque ele estava abalado emocionalmente. Ele precisava de um tempo para concatenar as ideias, para poder respirar, né? Ele estava abalado. Ele estava tão abalado que ele se assenta, aqui ó, assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e sair de lá várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E ainda está tendo crise de ciúme, ainda está ciumento, entendeu? Mas ele está prostrado. A decepção, o choque é tão grande que ele não consegue, ele não tem forças naquele momento ali para fazer algo, né? Para pensar com clareza. Ele precisa ainda de tempo para absorver tudo aquilo. E depois de algumas horas, de amarga observação, ele ficou sentado lá, igual uma estátua, por algumas horas, tá? De amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas, mais choques. A filha mais velha casara-se e tinha no colo o filhinho. Então, André foi descobrir ali que ele já era vovô. Olha que coisa deliciosa. Eu fui ele era avô, gente. O tempo passou, né? A vida, a vida é célere, a vida é movimento. Nada para porque a gente para. Então, isso é uma reflexão que a gente tem que ter. A gente deve aproveitar as nossas oportunidades, porque se a gente fazer muxoxo
e fazer pirraça e falar que vai parar, para o mundo que eu vou descer, o mundo não vai parar. Quem vai ficar parado serei eu, quem perderá a oportunidade será eu, e as coisas continuarão. Quem perderá o bonde da história serei eu, né? Claro que aqui está falando de uma condição de desencarne, mas ainda assim serve para a gente pensar: a vida não para, porque nós paramos, né? Nós não temos várias vidas, nós temos uma vida, repletas de oportunidades várias. E é isso que aconteceu. André voou, o tempo passou, né? E o meu filho? Ele pergunta: e o meu filho, onde estará ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio conversar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita. Pois não, Rosa? Renata, já são 8h59. Como estamos bastante longe do final, e como eu já previa, né, tinha dito, esse capítulo ia dar muita coisa para a gente conversar, o que você acha? Poderíamos fechar aqui nessa parte e retomar na próxima quarta-feira? E os demais também, se quiserem se manifestar, porque, olha, temos muita coisa e é muito rico, né? Não tem sentido correr, não é mesmo? Ó, eu faço o que vocês quiserem. Vocês decidem. Vamos aguardar o restante. Se coloquem aí, meninos e meninas, por favor. Eu acho que podemos continuar semana que vem. Eu também acho a semana que vem. Ah, tá tão emocionante. Vamos continuar, né? Nossa, mãe, refletir sobre tudo isso faz a gente pensar no futuro, né? Que estamos nós também. Eu também acho que deveria deixar para a semana que vem. Tá muito boas as explicações. Nossa, ótimo. Que bom. Que bom que se colocaram e decidimos isso. Então, eu vou parar a gravação, então, e a gente termina de conversar, tá? Só um minutinho, por favor.